Fala galera maravilhosa! Tudo bem, gente? Eu sou a professora Carol Mendonça e você acompanha comigo aqui agora a correção de uma redação do padrão FGV. E aí eu vou mostrar para você o tema. Esse tema caiu num concurso da EBSER, que é essa administradora de hospitais e faz muitos concursos aí da parte de saúde, normalmente atrelados à organização da FGV. E vamos lá, vamos ver o que é que a FGV tem perguntado, tem trazido como proposta temática e como uma boa redação nesse tema seria construída. Vou compartilhar minha tela com você. E aí, meu amor, a gente cai dentro aqui, tá? O print, ele não tá com uma qualidade muito boa, porque é um print, né? Um aluno tirou foto aqui do concurso para mim. E vamos lá. Tem um pequeno texto falando sobre cultura e diz o seguinte: a cultura é um conceito frequentemente discutido, mas seu verdadeiro significado e valor muitas vezes passam despercebidos. No contexto brasileiro, a cultura é um mosaico vibrante que reflete a diversidade, as tradições e os valores de um povo. Desde a música até a gastronomia, passando pela arte, pela literatura, a cultura desempenha um papel vital na formação da identidade nacional. Então, aqui a gente teve já um conceito, né? Foi explicitado aqui um conceito de cultura. Então, a gente vai entender cultura por esse viés aqui. E agora vem o tema, aqui nas letras que estão em negrito. Um dos maiores problemas enfrentados há muito tempo pelos brasileiros é a educação deficiente e uma formação cultural precária. Na esfera doméstica, eu vou até grifar aqui, né, que eu acho que é uma parte chave aqui da proposta. O que pode ser feito para que as crianças se interessem por temas culturais e se desenvolvam de forma integral? Serão esses temas realmente importantes? Diga o que pensa a respeito em um texto de aproximadamente 30 linhas em linguagem culta. Então, como eu sempre falo para vocês, muitas vezes o texto de apoio e até a construção da proposta temática, ela já entrega para a gente o que a banca espera. Então, assim, olha essa definição do que é cultura. Né? Uma definição super completa, uma definição que exalta o conceito de cultura. E aí, dentre as perguntas do tema, aparece aqui: serão esses temas culturais realmente importantes? Claro que serão importantes. Ainda que de repente você não ache, ou eu não ache, alguém não ache, a banca ela já colocou pra gente um direcionamento da expectativa. Para você contrariar, não é proibido, mas é óbvio que a nota tende a ser muito mais alta se você atende a expectativa da organização. Lógico, né? Então, fica aqui para mim, de forma bem colocada e bem expressiva, que a expectativa está na defesa dos temas culturais, que você defenda a importância. Esses temas são verdadeiramente importantes? São verdadeiramente importantes. Então, a partir dessa importância, como atitudes domésticas, não, ele fala na esfera doméstica, quer dizer, aquém da escola, fora dos portões das escolas, né, das instituições educacionais, o que pode ser feito? Quando ele fala na esfera doméstica, para mim também fica bem evidenciado que a gente não vai ter aqui uma redação de cobrança ao governo. Porque se é na esfera doméstica, o foco tem que estar, na minha opinião, no papel de quem compõe a esfera doméstica, a família. É claro que, para que alguns temas cheguem à família, para que as famílias sejam alcançadas pelo conhecimento, pelo valor, né, da importância das coisas, o governo pode atuar. Mas eu acredito que num segundo plano, entendeu? Acho que a gente vai ter que misturar o que pode ser feito para que o tema alcance as famílias com o que dentro de casa pode ser feito para que seja mais interessante. Então vamos lá, vou colocar na tela aqui uma redação sobre o assunto para corrigir ao vivo com você aqui, tá? Então vamos lá, vou aumentar aqui mais o tamanho para a gente ter um acesso maior e a gente já de cara identifica aqui um problema de caligrafia. Ó, a legibilidade é a prioridade. Assim, dá para ler o que está escrito aqui? Dá. Então, a gente vai prosseguir com a correção. Se eu tivesse uma questão em que eu não identifico, a letra não está bonita, mas eu identifico as palavras. Se fosse esse o caso, eu já retornaria aqui para o meu aluno dizendo para ele reescrever, porque
A legibilidade, ela pode causar, na verdade, a falta dela, né, pode causar a nota 0. Isso aí tá bem nítido em todos os editais da FGV e de outras bancas do Brasil também. Então, assim, dá para ler, mas eu já coloco aqui que precisa melhorar, né? A gente precisa escrever com mais calma, desenhar mais a letra. Olha só, vou dar um exemplo para você aqui, ó, sobre letra. Aqui na palavra principalmente, bem aqui, ó, eu tenho esse T em que o corte do T se mistura com o tracinho do T. Então, isso aqui o corretor pode implicar, porque você não tem a finalização da letra. Então, assim, pelo contexto eu entendo que é principalmente, mas isso aqui não confere com a descrição do que é uma letra T. Aqui em países, eu identifico esse S. O segundo eu não identifico. Esse segundo S se misturou com a perninha do E. É isso que não pode acontecer. Porque você tem, assim, uma descaracterização das letras. Então, assim, o S tem que ter o espaço do E, do lado tem que ter o espaço do S, sabe? Olha aqui, ó, esse R em diversidade se misturou com S aqui também, olha. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa treinar para não reproduzir na hora da redação. Tô dando esse esquema aqui, porque vocês sempre perguntam muito sobre caligrafia, né? O que é que faz com que haja perda de pontos e o que passa batido. Então, para mim, é a descaracterização das letras que vai tornar a palavra ilegível. Gente, só rapidinho aqui antes de começar, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos da mentoria, os meus alunos também lá do curso, é que a gente não pode deixar a arbitrariedade do corretor ter o poder máximo sobre a redação. Então, eu não posso fazer um S mais ou menos que dá para o corretor entender que era um S. Aí eu dou o poder todo na mão dele. Quando eu escrevo o meu S, como que é o meu S? Como que é o desenho dele? Como é que fecha a perninha? Como é que ele termina? Como é que ele começa e termina? Ele está completo, ele está ali, ele está escrito. Essa é a minha prova de que eu coloquei o S lá. E aí o corretor não tem o poder de dizer que sim ou que não, porque está escrito. É igual eu falo assim, às vezes eu tiro o ponto de coerência. Coerência, faltou ali um encadeamento coerente. O que é isso? É você comprovar com palavras que as ideias se complementam. Ah, professora, mas lendo dá para entender que uma ideia tem a ver com a outra. Esse dá para entender é você fazer assim, corretor, por favor, se você tiver de bom humor hoje, você me dá esse ponto aí, por favor, porque dá para entender. Do mesmo jeito que dá para entender, dá para não entender. Então isso não pode acontecer. Tudo que é básico, tudo que é essencial tem que estar escrito, porque aí você comprova que você fez. Se necessário, eu consigo elaborar um recurso para você. Depois a gente fala, cadê meu ponto? Aqui o negócio que eu fiz. Tá aqui, ó, coerência se comprova porque essa frase retoma aquela palavra que é chave da construção anterior e assim eu comprovo que elas estão ligadas, interligadas, estão se complementando semanticamente. Essa palavra aqui faz uma gradação, a ideia cresce, o argumento progride por conta dessa e essa palavra, entendeu? A gente consegue fazer isso no concurso público. Para você discursar, dar uma palestra, dar uma aula, a coerência ela pode acontecer pelo sentido, mas para uma redação a gente precisa comprovar. A mesma coisa se dá com a caligrafia. Se tiver incompleto, tipo assim, o A é uma bolinha com perninha, esqueceu a perninha, não fez o A. Ah, mas dava pra entender. Aí depende da boa vontade do corretor. E a gente não vai fazer isso, tá? Porque a gente não sabe quem é esse querido, essa querida. A gente vai escrever e vai entregar. Tudo que tem que ser entregue, tá? Vamos dar uma analisada no conteúdo aqui dessa redação. A cultura é principalmente... Peraí. A cultura é, principalmente em países com uma diversidade tão grande como o Brasil, parece que tem uma vírgula aqui. E se parece... Ele joga pra mim a responsabilidade, não sei se vocês estão enxergando aí, ó, bem aqui, e eu vou colocar em amarelo porque essa é facultativa, mas eu indicaria para ele não usar aqui, porque além do obrigatório e do proibido da vírgula, tem aquela que você gasta e fica com muita vírgula, às vezes prejudica o movimento da frase, então eu tiraria, deixaria aqui em países com uma diversidade grande como o Brasil, conhecida como a origem de tudo. Aí, gente, só para quem não é meu aluno poder entender, quando eu boto em amarelo, eu não tiro o ponto, tá? Eu só coloco em amarelo para depois explicar isso para a pessoa. Então, tá, a cultura é conhecida como a origem de tudo.
Mesmo assim, aí aqui faltou uma vírgula, agora vai de vermelhinho porque ela era obrigatória. Mesmo assim, vírgula. Ela vem sofrendo um descaso crescente pelas novas gerações. A cultura, né? Ela, a cultura, ok. Jeitos de combater isso são assuntos em pauta hoje. Por exemplo, vírgula, obrigatória. A incentivação de... Não entendi a palavra. Incentivação de alguma coisa, de projetos e atividades. Vamos ver se a palavra incentivação está registrada no Volpe, em algum dicionário sério da nossa língua. Incentivação. Peraí. Incentivação. Temos no dicionário Priberan, temos no WAIS. Ok, incentivação passou. Eu recomendo a substituição por incentivo, que é mais natural a fala da língua portuguesa. Vou botar só um amarelinho aqui para falar com ele depois. A incentivação de alguma coisa, projetos e atividades que envolvam o meio cultural. Esse envolvam aqui, que é um tempo do passado, vai ser escrito com AM no final. Envolvam o meio cultural. Tá em vermelho aqui, perde um pontinho de ortografia. O meio cultural nas escolas. A divulgação de eventos, museus para a população mostrando suas raízes. Apenas assim, para as pessoas verem sua importância. Então, nessa introdução aqui, aí eu já vou colocar o destaque aqui, um equívoco. Eu acredito que não atingimos o que o tema expressou, porque o tema colocou de forma bem clara a esfera doméstica. Então, assim, você pode falar, como eu já disse antes, num segundo plano de atitudes do governo, da sociedade, da escola, da religião, de qualquer coisa, da mídia, pode colocar tudo. Mas a esfera doméstica tem que aparecer em primeiro plano aqui. E não apareceu em plano nenhum, né? A esfera doméstica ficou de fora. Vamos ver como é que continuou aqui o desenvolvimento, ó. Um jeito de... Tô aqui, tá? Um jeito de resolver o problema é melhorar a recepção das crianças com esse tema, sendo acostumadas desde cedo a saber a importância de sua cultura, mas de uma forma interativa, através de brincadeiras, passeios e vídeos interativos. Existem projetos escolares que só abordam essas temáticas de integração por conta de sua maior taxa de aceitação, né? Então, nós temos aqui mais problemas de ortografia, falta acentuação, falta vírgula também, mas eu já vou parar a correção aqui porque eu preciso explicar para o meu aluno o seguinte, eu não vou incitar, não vou indicar uma resolução do problema no desenvolvimento. A resolução, né, aquela cartada final, aquela proposta de intervenção, o lugar dela é na conclusão. Do que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu vou elaborar, eu vou desenvolver, eu vou explicar sobre os problemas que serão solucionados naquela proposta. Então, assim, ele falou aqui, no primeiro ponto aqui do desenvolvimento, que tem que ser mais interativo, tem que ser mais atrativo, assim, né? No sentido da apresentação. Então, o que eu faria aqui nesse desenvolvimento? Eu falaria sobre como é monótona a maneira como é apresentada hoje, como é aquela obrigação, aquela coisa só da sala de aula, algo que é muito arcaico no sentido da estética, inclusive, né? Às vezes você tem só um professor falando diante de uma turma sobre um conceito e a necessidade de imersão, a possibilidade da inclusão da tecnologia nessas demonstrações e apresentações é essencial e pererê parará. Então, eu faria um parágrafo falando do problema para, na conclusão, mostrar a minha proposta de solução, tá? Deixa eu ver como é que ficou o outro parágrafo aqui.
De aceitação. Já para uma população mais velha, uma forma de abordar, não entendo a palavra também, seria com excursões, eventos em museus e documentários. Cadê o acento gráfico? Mas tanto esses exemplos como já citados já acontecem, porém sem a devida atenção necessária do público. Cadê o acento? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de contradição. Eu vou até marcar com outra figurinha aqui, botar o laranjinha para explicar para ele. Mas quando ele diz assim, mas isso aqui já acontece, então não faz sentido isso ser um argumento central. A gente tem aqui uma contradição. O que é a contradição? É você dizer algo e você mesmo desdizer. Você mesmo se opor àquilo que você acabou de dizer. Então, às vezes, só na maneira de organizar, você já mata esse problema. Porque se eu digo assim, ó, atualmente já existem eventos culturais como excursões e passeios a museus. No entanto, isso precisa de mais ênfase, mais incentivo e tudo mais. Eu estou falando aqui de um jeito que já é proposta de solução. Deixa eu refazer. Atualmente já existem excursões, passeios a museus e eventos similares. No entanto, isso se mostra ineficiente. Os passeios são repetitivos e não há um encorajamento necessário ou incentivo necessário por parte da mídia, das prefeituras e dos agentes locais das comunidades. E essa negligência com esse tipo de proposta faz com que se torne obsoleto, pouco conhecido e pouco divulgado. Ponto. Aí eu coloquei, pouco atrativo, fica bom também. Aí eu coloquei como um problema. Eu disse que tem, para não ficar alienada, né? Pensar que eu estou trazendo aqui a inovação, a descoberta da pólvora como uma coisa que já se faz, mas eu digo que é pouco, não é atrativo, que não é bem divulgado. Então eu estou colocando um outro problema, tá? Lembrando que eu estou aproveitando a redação aqui para a gente falar sobre construção e desenvolvimento, mas esse texto não alcançou a proposta inicial. Então, assim, eu acho que um corretor da FGV já daria o 0 aqui, já seria uma redação de grau 0. Além dos problemas de legibilidade, tem essa questão de não alcançar a proposta temática. São 2 critérios que podem causar o 0, né? Então, assim, a gente está aqui na correção, eu estou gravando essa correção, aproveitando, mas, assim, essa redação aqui não bateu o que a gente precisa. Mas é fácil corrigir, não é difícil. E o objetivo em trazer esse tipo de redação aqui é que você entenda, na prática, o que é que tem e o que está faltando, tá certo? Vamos ler a conclusão também, para ver se a gente aproveita mais um pouquinho para aprender aqui. O fato de que essas medidas precisem ser tomadas é óbvio. Cadê o acento? Mas devem ser feitas com a devida atenção. Não entendi. Cultura, ok. A cultura é algo que está inserido ou inserida, olha, eu não consigo identificar, em nossa vida, através, com S, das nossas roupas, comidas, tradições, em tudo. Por isso merece uma certa prioridade daqueles que têm, cadê o acento? O devido poder para espalhá-la, cadê o acento? As pessoas, cadê a crase? Ok. Então, foi uma conclusão assim, né, que deu mais uma resumida de definição. Vocês não estão vendo, me desculpe. Vou ler de novo. Aqui. O fato de que essas medidas precisam ser tomadas é óbvio, mas devem ser feitas com a devida atenção. Aí faltou acento aqui em óbvio. Tal. A cultura é algo que está inserida ou inserido, rasurou, é melhor. Aqui o ideal é você fazer o quê? Pega a sua caneta, que é uma caneta preta no caso, né? Rasura toda a palavra e escreve a palavra correta aqui do lado. Tá? É melhor do que você fazer assim por cima e a gente não ter o entendimento da letra, tá? Que aí pode ter conferir um erro aqui, tanto de legibilidade quanto de concordância, né? Porque a cultura, ela está inserida. Se parece um O, eu perco outro ponto aí. Em nossa vida, através, faltou acento, e aqui é com S, das nossas roupas, comidas, tradições e tudo. Por isso merece uma certa prioridade. Certa prioridade também é um termo contraditório, né? Ou é prioridade ou é certa prioridade. Esse certa relativiza a ideia de prioridade, né? Daqueles que têm
aí faltou o acento aqui do plural, o devido poder para espalhá-la, acento, às pessoas. Faltou a crase aqui também. Então, é um texto que tem muitos problemas de ordem gramatical, mas principalmente o foco que eu vou dar na correção que eu vou entregar para esse aluno aqui é sobre a apresentação do conteúdo. A introdução tem que apresentar a tese. Qual vai ser a tese? A cultura é muito importante. Os temas referentes à cultura precisam ser incentivados na esfera doméstica. Aí eu posso substituir essa palavra para não ficar muito cópia do tema, né? Precisam ser incentivados nos lares. Precisam ser incentivados pelas famílias. Alguma coisa assim. Aí eu apresento o argumento 1 e o argumento 2, pegando o gancho aqui no meu aluno. O argumento 1 pode ser que a apresentação atual das escolas ou dos agentes educativos, ela é chata, ela é entediante, ela não desperta o interesse. E aí eu vou exemplificar, eu vou desenvolver essa ideia. E a segunda, aí eu não sei, ele falou aqui o que mesmo? A segunda ele falou, de passeios, né? Passeios, excursões e tal. E a segunda seria que falta imersão, falta prática, falta o turismo, falta a experimentação prática da cultura. Então, a gente tem que sair da leitura, a gente tem que sair só do vídeo, a gente tem que levar as crianças aos lugares, porque ele fala de criança no tema, não fala? Deixa eu dar uma conferida aqui no tema mais uma vez. Gente, quando eu faço prova de concurso, eu leio o tema 50 vezes. Cada palavra que está escrita aqui importa. Nenhuma banca bota a palavra à toa, sabe? Então aqui tá o quê, ó? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aqui. Um dos maiores problemas enfrentados pelos brasileiros é a educação deficiente, uma formação cultural precária na esfera doméstica, o que pode ser feito para que as crianças se interessem pelos temas, sabe? Então, ali, quando ele colocou a ideia dos museus e dos passeios, ele ainda escreveu assim, para pessoas mais velhas, quer dizer, o tema não quer saber, o tema que eu falei, como interessar as crianças. Cada palavra do tema importa, tá? Eu vou construir um PDFzinho com as indicações do que ele precisa fazer e com uma proposta aqui de redação que vai melhorar o que ele fez, com base nas ideias dele, mas dentro de um padrão que eu acho que seria aceito e seria uma nota muito boa da FGV. Se você quiser receber esse PDFzinho, comenta aqui, eu quero, que eu vou liberar um link. Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Calma. Se você quiser receber esse PDF também, você faz o seguinte, entra nesse grupo aqui, que é o Redação com Professora Carol. Tá aqui na descrição do vídeo, é um grupo novo em que eu vou colocar só materiais desse tipo, lembretes das aulas e também ofertas para você fazer o meu curso de redação ou mentoria comigo de redação. Então é um grupo que vale a pena você ficar. Não vou ficar perturbando muito lá não, só vou colocar mesmo o que interessa e de vez em quando uma oferta para quem quiser. Entra no grupo que eu vou mandar esse arquivo lá, tá bom? Um beijo grande para você, se inscreva no canal, deixe seu like e não desista da sua redação. Pode parecer muito difícil se você começou por esse vídeo, mas existe um passo a passo que vai te levar até essa base que garante a média e depois a mentoria que leva você até a nota máxima. Eu tenho certeza de que você é capaz, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo.